Uere plebedris, tres medris, estris mes plava. Direvultrum sis metrum, sidrum sirenatrum. Dive sudrem semede mirodrestrum sinonatrum. Divires plies mensirum cetrum senus deduatra. Jasmidei sedemus sedebretum citrum trinos drevum sidrovista irocatre. Seredreitum sirum senou. Justrem sermon sirum retrum. Tô esperando, Azazel. E cadê os agentes do sistema? Agentes do sistema, Azazel e atores e figurantes. Tô aguardando vocês todos aqui. Não chega atrasado, não. Eu atrasei um pouquinho, mas até 6 horas dá tempo. Então, sobre os agentes do sistema, atores envolvidos, figurantes envolvidos, eu contei no mínimo uns 100, mas não vou chutar tão alto porque teve uns que não tiveram coragem de interagir. Quem interagiu, eu contei no mínimo 50. Primeiro veio um, depois teve um outro. Eu contei no mínimo, contando o Azazel que interagiu nos atores e nos agentes do sistema também, mas uns não e outros não. Foi no mínimo uns 100 agentes do sistema, uns 100 a paisana, uns 100 doutores da lei que se envolveram também, uns 100 atores, figurantes e juntando tudo deu mais de 100. Mais de 100 atores, figurantes e agentes do sistema. Mais de 100. E repórter ficou só de longe, só registrando, mas não teve coragem de filmar. A igreja não estava entendendo nada. A igreja já achou que não aconteceu nada. Dormindo, a igreja dorme. A igreja que eu digo é a igreja que estava presente lá. Ela dormindo sem entender nada. Mas Deus está, o Espírito Santo está na igreja. Então seja os 4, a cada 10 pessoas, todo mundo entendeu, quando eu fiz a explicação em outro áudio, como que acontece a cada 10 pessoas. 5 é joio, 5 é servo do sistema, 5 tem azeite, 5 é igreja, 4 vocês sabem o que acontece, e 1 vocês sabem o que acontece. Só que eu fiquei com muito. Fiquei muito triste porque eu não vi o pastor julgando o som no culto. Uedre plame blove tres medrissa me doplave. Oh, cas malafava. Observe. Verdade, então sorria, você está sendo filmado. Viu a placa na rua e achou engraçado que até os sorrisos são falsos nesse mundo frio. Quantas vezes Deus filmou e a gente nem sorriu. Várias reflexões motivando a mudança. Quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata. Então, sobre os agentes do sistema, atores envolvidos, figurantes envolvidos, eu contei no mínimo uns 100, mas não vou chutar tão alto porque teve uns que não tiveram coragem de interagir. Quem interagiu, eu contei no mínimo 50. Primeiro veio um, depois teve um outro. Eu contei no mínimo, contando o Azazel que interagiu nos atores e nos agentes do sistema também, mas uns não e outros não. Foi no mínimo uns 100 agentes do sistema, uns 100 a paisana, uns 100 doutores da lei que se envolveram também, uns 100 atores, figurantes e juntando tudo deu mais de 100. Mais de 100 atores, figurantes e agentes do sistema. Mais de 100. E repórter ficou só de longe, só registrando, mas não teve coragem de filmar. A igreja não estava entendendo nada. A igreja já achou que não aconteceu nada. Dormindo, a igreja dorme. A igreja que eu digo é a igreja que estava presente lá. Ela dormindo sem entender nada. Mas Deus está, o Espírito Santo está na igreja. Então seja os 4, a cada 10 pessoas, todo mundo entendeu, quando eu fiz a explicação em outro áudio, como que acontece a cada 10 pessoas. 5 é joio, 5 é servo do sistema, 5 tem azeite, 5 é igreja, 4 vocês sabem o que acontece, e 1 vocês sabem o que acontece. Só que eu fiquei com muito. Fiquei muito triste porque eu não vi o pastor julgando o som no culto.
Eu queria ter visto o pastor Juliano Som no culto. Esse é um culto tão abençoado. Mas eu não vi o pastor Juliano Som no culto, não sei porquê. No próximo culto eu espero ver ele lá. E então, eu não sei porque eu não vi o pastor Juliano Som nesse culto. Eu achei que ele ia pregar. Mas Deus sabe porque o pastor Juliano Som não pregou. Eu não sei não. Mas vamos continuar aqui. Era pro pastor Juliano Som pregar, era o dia do pastor Juliano Som pregar. Esse dia que eu fui, era o dia do pastor Juliano Som pregar. Mas quem não pregou não foi o pastor Juliano Som. Quem pregou foi o homem que veio de Pérgamo. Não o homem, o espírito que veio de Pérgamo. Mas o homem é um homem da igreja que vai ter que ter uma conversa séria com o Espírito Santo. Eu não lembro o nome do pregador, mas o pregador vai ter que ter uma conversa séria com o Espírito Santo. Eu não vou pôr nenhum vídeo do pregador, não vou pôr nem o rosto dele para ele não ficar mal visto. O pregador não fica mal visto, eu não ponho nenhum vídeo dele, nenhuma foto dele, nada dele, não cito nem o nome dele. Mas ele vai ter uma conversa séria com o Espírito Santo. Todo mundo entendeu já, fica na paz aí, e vai ter milhares de cultos igual esse pela frente. E só antes de eu finalizar o vídeo, lembra, comece a sentar o Shiva, porque eu vi que teve muita gente que começou a sentar o Shiva no ônibus, no metrô, no trem. Mas a representação, isso é uma representação. Não adianta sentar o Shiva se seu espírito não estiver se diminuindo, se seu ego não estiver se diminuindo, se sua vaidade, sua prepotência, sua arrogância, sua soberba, sua ganância, seu orgulho, sua mentira, sua vaidade, eu podia fazer uma lista aqui citar uma lista aqui de mais de 1000 exemplos, mas eu vou citar só esses principais. Eu não vou falar dos 7 pecados capitais, mas inclui os 7 pecados capitais, inclui a violação dos 10 mandamentos, inclui a violação dos 2 mandamentos que Jesus falou, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, se você não amou o próximo, se você não amou a Deus, eu não posso falar mais porque eu não posso julgar. Eu estou falando com algumas pessoas, mas não estou citando. Como eu não estou citando nome de ninguém, e como eu não estou citando nome, mas resumidamente, inclui também o acusador. O acusador que teve 90% das pessoas que participaram de todos os documentários. Todos os acusadores, vocês são inclusos. Inclui também a todos os vida louca que não foi do culto. Os vida louca que foi do culto, parabéns, assistiram o culto. Eu vi os vida louca dormindo, e saíram do culto e voltaram pro culto. Dormindo. E os vida louca que estavam lá. Os vida louca que foram do culto, parabéns. Os que não foram, os que moram em outro estado, em outro país, não tem nada a ver com isso. Mas os que moram aqui em São Paulo que não foram, suas máscaras caiu, se vocês são vida louca mesmo, ou se é só comédia atrás de cachê e dinheiro. É artista pop. É pop do rap, pop do rock. Aos vaidade já sabe, né? Vai atrás de cachê. Aos repórter que não tiver coragem de ir, fica aí fazendo entrevista de Big Brother aí e usando palavras de duplo sentido na televisão. Mensagem subliminar e palavras de duplo sentido. E vocês têm alguma coisa para comemorar? Tem certeza? Porque a ira de Deus vai cair sobre vocês. Não se preocupa com o que veio de Pérgamo. Não se preocupa com Azazel. Não se preocupa com a gente do sistema. Não se preocupa em estar na blacklist do sistema. Pensei, mas se preocupa com a ira de Deus que vai cair sobre vocês. Alguém do CAPES. Eu finalizo aqui. Pra parecer que eu sou super-herói. Mas eu me coloco agora deitado no chão, orando, para dizer que eu não sou melhor do que essa pessoa que está sentado no chão na porta da igreja. E eu não sou melhor do que ninguém do CAPES. Eu acho que eles podem fazer arte e cantar melhor do que eu. Por isso eu vou sentar no CAPES para assistir a apresentação deles. E para esse rapaz que está sentado na rua, eu tiro a sandália dos meus pés e tudo que eu caminhei e fiz até hoje, eu dou a sandália para ele e ele continua como se todo o crédito fosse para ele, e eu começo hoje de novo a partir do zero. E amanhã eu vou no CAPES e sou igual a todo mundo e não sou melhor que ninguém. E quem tá falando agora... O Eros Sinedrispre Senetro Trevo Senetacli Gerestredo Sinemestro Tuido Senedri Senido Trevo Senenutra De vivestredum sinistro sedeci Neranestro sinodretum sinodretum De vivestredum sinonim
Gires verton sinodreston seviton. Sine nestron sinodre. Gevestudem plasminestron sinobreton sinonei. Jasmijei, jasmijei, jasmijei. Regenustron senidrestron sion siron. Serenetron trevedro senidol tradrei. Eriestron sinoneiron trevirostron sinonei. Pra quem tá ouvindo isso agora, eu vou ficar calado e não vou falar nada. Regenestron sinondreiron senonei. Regenestron sinondreiron senonei. Rerodreston senoniron senonei. Pra quem tá ouvindo isso agora e tá assistindo isso agora ao vivo, tem o prazo de até a hora daquele rapaz que tá sentado na porta daquela igreja passar mal ali na porta daquela igreja. Se ninguém que está assistindo isso agora ao vivo for lá e ajudar aquele jovem que está sentado na porta daquela igreja passando mal, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu poderia ir lá ajudar, eu quero ir lá ajudar agora. Eu quero pegar... Eu não vou falar, eu não vou falar não. Deus, eu me calo. Pai, eu me diminuo. Eu poderia ir lá, tirar a sandália dos meus pés, entregar para ele, mas ia parecer cinema e teatro, mas eu estaria fazendo de verdade e espírito. Eu poderia ir lá ajudá-lo, mas eu não tenho um centavo na conta e não tenho um centavo na carteira. Mas quem está assistindo isso pode fazer, então Deus fala no meu lugar. Quem está assistindo isso agora, vai lá ajudar aquele jovem que está dormindo na rua, sentado na porta da igreja, ou não? Quem está vendo esse jovem agora, ao vivo, quem vai ver amanhã, porque hoje é dia 18, terça-feira, 18 de agosto de 2026, à meia-noite e 40, mais ou menos meia-noite e 40, 0 horas e 40 minutos do dia 18 de agosto de 2026. Quem é que vai ajudar aquele jovem agora? Tô aguardando. Eu, Roberto Fabrício, quero ver isso. E Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Veremestron plasmedris semiron tradley. A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vou começar a falar esse áudio porque eu acabei de fazer um vídeo. Eu publiquei o vídeo e alguns minutos depois de eu ter publicado o vídeo, eu excluí o vídeo e vou fazer esse áudio para corrigir a mim mesmo. E eu vou começar o áudio dizendo: quem tem espírito ouça, mas eu não vou falar o que o Espírito de Jesus Cristo diz às igrejas. Eu vou falar o que eu, Roberto Fabrício, estou dizendo às igrejas para que não tenha que confundir, porque o que vem no vídeo a seguir é o Espírito Santo que diz às igrejas. Esse início do vídeo é eu, Roberto Fabrício, dizendo às igrejas. O que eu tenho a dizer? Ninguém é melhor nem pior que ninguém. Só que o que acontece? O mesmo erro que eu critiquei de pessoas que são semelhantes à igreja de Éfeso, e pessoas que são semelhantes à igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia todo mundo conhece. A igreja de Éfeso, que todo mundo conhece, que está descrito no livro de Apocalipse. Eu quase caí no mesmo erro agora da igreja de Laodiceia, não perdendo o primeiro amor. Porque eu perdi o primeiro amor, eu não perdi, isso eu estou fervorosamente. Mas eu cometi o mesmo erro de combater aqueles que se dizem apóstolos e não são, que se dizem da igreja e não são. Só que o que acontece? Combate o sistema, mas e aí? Vai se tornar um novo Zelota? Lembra como Simão Zelote jogou fora a adaga e seguiu Jesus Cristo até o fim, esquecendo as coisas velhas que se passaram? Então, equilíbrio. O que eu quero dizer equilíbrio? Para não se tornar fazer um novo movimento de filosofia zelote. Por quê? Esse foi o meu primeiro erro de filosofia zelote. Segundo erro,
filosofia estoica demais. Eu acho muito bom filosofia estoica. Eu gosto muito do estoicismo, mas pode cair na armadilha. Por quê? A igreja de Laodiceia comete o erro em se firmar no dinheiro, em se firmar se achando rica e poderosa, mas é uma igreja que não tem Cristo, uma igreja perdida de Laodiceia, a qual é repreendida para se corrigir. Só que o erro não é só no dinheiro, o erro não é só nos bens. O estoicismo também comete erro. Qual é o erro do estoicismo? Ele demonstra humildade, ele demonstra sabedoria, ele demonstra coragem, o estoicismo. Assim como muitos imperadores e assim como muitos filósofos demonstraram humildade, coragem e simplicidade, a ponto de se achar superior inconscientemente. Ou seja, falsa modéstia, uma falsa modéstia e uma falsa... Todo mundo entendeu, sabe o que é falsa modéstia? Então eu vou dizer agora que eu comecei esse vídeo que eu fiz com falsa modéstia. Não, eu comecei o vídeo com sinceridade. Eu finalizei o vídeo que eu fiz, não foi com hipocrisia não, foi com sinceridade. E eu ia dizer agora que eu comecei o vídeo com falsa modéstia, mas eu comecei o vídeo com sinceridade. Eu ia dizer agora que eu comecei o vídeo, que eu finalizei o vídeo com hipocrisia, mas eu finalizei o vídeo em verdade. Então eu tô me corrigindo, porque eu quase caí no erro, mas eu não caí no erro. Olha que maravilha isso. Graças a Deus. Mas qual que é o erro que eu quero dizer? Não vamos cair nesse erro da igreja de Éfeso e nem da igreja de Laodiceia que está no livro da Bíblia. Eu vou finalizar esse áudio agora, porque o áudio que eu fiz agora já é muito longo e cheio de ensinamento. Fiquem todo mundo na paz de Jesus Cristo. Ueridruston trenes gleston sinedriston trenes catron trivadriston medestristres mideplavem senedro siedreiton senitron sidon tres bedradre. Tibim ples nutra sidreitrenis dos dritron senedratres midescatli sedlin sevede mirestressons pesmutrin citron. O eviplaves rededris medecave. Sondrei. O everoto trenes dris no vedrevo. Sondrei. Chivo medecissimo de lespa, sondrei. Driva senedrasio de respo, sondrei. Decate trinedosio de drita, sondrei. 5 igrejas se tornaram 2 igrejas. E ficou claro quais são as 2 igrejas que estão agora. O Eredossino de Triter Vedes Ratri e Tritosino Dressio de Drayton. Ah, povo que não compreende! O eresmero travedrissime decato tresvossino de dreton. O eredrispa sine trave sinemisse de decatem tresmiron sidon plesmenapla. Divireiton semedrissi onerossi onetrevon sesmitro. Diespres bava senodre plesmidotriba. Handri hadremanta, handri hadremanta. Handri hadremanta, handri hadremanta. Handri hadremanta, handri hadremanta. Meu amigo entendeu o que é handri hadremanta. Mas o povo está começando a entender o que é handri hadremanta. Se você está em pé, senta. Se você ainda sentado se acha superior, faça como João Batista, se diminua. Então você senta no chão, como se você estivesse sentando no chivar. Se mesmo sentado no chão, você ainda se acha superior, deita. E agora, se deitado você ainda se acha superior, fecha o olho. Se falando você se acha superior, fecha a boca. Então você levanta, pois você não é pobre, cego e nu. E voa como águia. Aqueles Jesus também disse: correrão e quem não é comigo é Entenderam contra. agora? E quem Entenderam comigo agora? não ajunta Tem ordens espalha. espirituais. Vocês precisam decidir. Fala, fala e fala.
por si mesmos. Todo mundo entendeu. Todos temos que decidir. Quando Jonas parou de fugir de Deus, o mar se aquietou. Voltem para Deus. Parem de fugir. Quando fizerem isso, o mar enfurecido em suas vidas vai aquietar, como foi na minha. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não... Só lembrando, o que eu vou dizer agora sou eu, Roberto Fabrício, dizendo. O que vocês acabaram de ouvir agora foi o Espírito Santo de Deus dizendo, quando eu tentei dizer, dizendo que quem dizia dizer ia ser eu mesmo, mas acabou o Espírito Santo falando. Então, novamente, eu vou tentar dizer eu mesmo me corrigindo e que o Espírito Santo corrija todos nós. Eu coloquei essa imagem que vocês estão vendo agora no vídeo, no início do vídeo, a qual provavelmente o católico tenta distorcer e o evangélico tenta julgar. O que significa isso? Isso é uma ilustração, apenas uma ilustração. Qual é o problema da idolatria? Vamos começar pela idolatria de acordo com os mandamentos. Você não pode fazer imagem de esculpida, nem de madeira, nem de pedra, nem de bronze, nem de coisa nenhuma. Madeira, idolatria, em qual sentido do mandamento? No sentido religioso, ou no sentido de adoração, ou no sentido de idolatria e fanatismo. Entenderam? No sentido de demonstração, você pode utilizar um ator para representar Jesus Cristo. Você pode usar uma ilustração ou uma imagem no sentido simbólico de pregação. Assim como você pode utilizar os desenhos bíblicos que passam na televisão, os desenhos como forma de evangelismo. Desenho evangelismo. Assim como você pode utilizar uma revistinha de escola dominical, a qual tem imagens de Jesus Cristo, imagens dos apóstolos. É ilustrativo. Não há idolatria, não há fanatismo, não há adoração na imagem. É apenas ilustração, entendeu? Mesma coisa essa imagem que eu iniciei o vídeo. É uma imagem ilustrativa. Por quê? Para deixar isso bem claro. Por quê? O pessoal religioso católico exagera. O pessoal evangélico julga demais. Por quê? Por causa do exagero e por causa do julgo, muitos artistas perderam profissão e ficaram frustrados e até doentes. Ou seja, o evangélico adoeceu o artista e o católico adoeceu o artista. Por quê? Tem escultores, tem pintores, tem desenhistas que não são idólatras e trabalham edificando Jesus Cristo. Eu vou usar dois exemplos. Primeiro, Michelangelo, que pintou a Capela Sistina. Que trabalho incrível dentro de um templo religioso a qual presta o sistema. Michelangelo fez um desenho tão lindo de Deus ligando o homem. Isso demonstra a religião, o religare. Mas o que acontece? Os líderes religiosos viram que Michelangelo fez o verdadeiro religare, que é ligar o homem com Deus. Mas a religião não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, a qual não vem de obras, e isso a gente já falou em muitas coisas. O que eu vou dizer? Michelangelo juntou o dedo do homem com o dedo de Deus, a qual tinha sido rompido, mostrando que é possível fazer o religare sem necessariamente necessitar... Todo mundo entendeu. O que o religioso fez? Queria corromper Michelangelo para ele apagar o que ele fez e refazer tudo de novo. Mas Michelangelo é um artista de Deus, não fez. Mas o próprio padre, o próprio papa e os religiosos fanáticos foi lá, apagou o que Michelangelo fez e separou o dedo do homem do dedo de Deus, mostrando que a religião já é hipócrita, não faz religare nenhum. O fundamento do catolicismo não faz religare nenhum. E no próprio templo da Basílica lá, a qual Michelangelo pintou, o dedo do homem está longe do dedo de Deus e a religião não religa nada, é hipócrita. Então, voltando, um artista ficou frustrado. Picasso falava
que o sentido do homem e tudo, encontrar o seu dom e compartilhar o seu dom. Picasso compartilhava muita arte. Aí os católicos tiveram frustrar Picasso, mas Picasso não se frustrou porque ele sabia o objetivo dele. Só que muitos artistas O ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho. Deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa. Vedron plasme sedli kasmid neiva. Eliastris semidruspa, trevedres von semidrei plasmidotrisba. Quasturi masturi detles mescalatro ebeos perupa senedrevo, digestismen sesmices minestrum sirum, tuedrin sedrei tres nitron sirum, vevirestum semedri semedecavem. Direvolto antuinicitum, digestidum pleminei, Sirovetro eblespurro de telesmatra semedri, trenescaltra sirum, tuedin seni dreve. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. A minha intenção não é entreter gados e bodes, nem massagear o ego de ovelhas, mas sim despertar leões e leoas, juntando guerreiros indígenas, latino-americanos, tribos africanas, samurais do orientais, ninjas asiáticos, gladiadores europeus, profetas do Oriente Médio, desde ativistas nas grandes cidades do Reino Unido até rebeldes dos guetos da América do Norte, desde beduínos árabes no deserto até os esquimós na neve da Antártida. De um polo a outro do planeta Terra, em todos
os cantos, no norte, no sul, no leste e no oeste. Todos nós estamos juntos na luta contra o sistema e aprendendo no meio das dificuldades da vida. Dessas mais de 7 bilhões de pessoas que estão em guerra direta ou indiretamente. Lembre-se. Gratidão para quem fez sorrir, perdão para quem fez chorar. Oi a todos, pra quem perdão para quem ouviu meu áudio ontem, eu sou o Roberto Fabrício, peregrino mensageiro. Eu achei que iam cortar minha cabeça ontem, mas o Salmo 91 se cumpriu na minha vida. E eu agradeço ao Zenden, do Planta e Raiz, por ter orado o Salmo 91 e cantado o Salmo 91 pra gente. Valeu, Planta e Raiz. E eu agradeço ao Projota por ter orado o Salmo 23 pela gente. Valeu, Projota. E eu agradeço também todo mundo entendeu, Salmo 91, Salmo 23, então eu vou citar igual disse o Mano Brown. Ninguém é melhor que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu vou contar agora uma fábula, uma nova fábula. Essa fábula se chama A Lenda Urbana do Fogo na Babilônia. A Lenda Urbana do Fogo na Babilônia, que começa mais ou menos assim. Eu vou chegar na parte mais chocante da fábula. Lembrando, essa fábula acontece no País das Maravilhas, não só no País das Maravilhas, como num fantástico mundo, a qual fica numa galáxia distante, a qual o Pequeno Príncipe observa tudo distantemente. Isso acontece num universo paralelo, todo mundo entendeu. É uma fábula chamada Lenda Urbana do Fogo na Babilônia. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma comparação de 2 países da América. Um, América do Norte, e outro, América do Sul. Na América do Norte, existe... Eu não posso falar o nome, porque senão o áudio vai ficar cancelado. Eu vou falar só a letra. KKK. KKK. Todo mundo entendeu? 3 vezes a letra K. A qual existe uma seita e uma sociedade secreta com esse K. Seita, sociedade secreta e envolve questão financeira. Esses 3 pilares dessa seita. Aí só que eu não vou falar desse país. Deixa esse país pra lá porque já é muito conhecido. Vou falar aqui do Brasil. Existe seita do mesmo jeito aqui no Brasil. Agora ele se veste parecido até na seita deles e é algo infiltrado na sociedade. Eu falei Brasil, mas não era pra mim ter falado do Brasil. Era pra mim falar Tupiniquim, mas caiu a ficha. O que acontece? Essa seita é KKK. Primeiro K, satanista. Segundo K, skinhead. Terceiro K, playboy da elite. Playboy da elite, todo mundo sabe. O que essa seita faz? Agora vai chocar. Essa seita, há muito tempo atrás, teve um caso muito famoso no Brasil, que queimaram o Índio Galdino. Queimaram vivo o Índio Galdino. E depois teve outros casos, muitos outros casos. E morador de rua. Só que o que acontece? 90% da mídia na TV, 90% da rádio e 90% da internet deu mais atenção. Não estou dizendo menosprezando animais. Eu gosto de animais, eu gosto de cão, gato, todos os animais sem exceção. E a gente tem que lutar pelas causas dos animais. Só que a mídia deu mais atenção pro caso do cão-orelha, do famoso cão-orelha, do que para os casos que eu vou falar agora. Até o dia 8 de agosto, de acordo com essa fábula e com essa lenda urbana do fogo na Babilônia, até o dia 8 de agosto, eram casos raros e não tinha permissão. Agora, deram o aval para essa seita e para o sistema. Qual foi o aval? Tá liberado, pode. O que acontece? Essa seita tem skinheads que perseguem nordestino. Essa seita tem satanista que persegue cristão com o Espírito Santo. E essa seita tem playboy que não gosta de negro, todo mundo entendeu. Índio, negro e nordestino e pobre. O que acontece? Quem tem uma casa lá morar, tá protegido. Normal. Só que não é para ninguém se assustar, porque eu estou falando para quem tem o Espírito Santo. Só que a cada 5 pessoas que tem o Espírito Santo, um tem azeite,
Um é trigo puro, um entendeu a chuva serúdia e um está entendendo a profecia de Joel. Um está entendendo a profecia de Joel, que tem o Espírito Santo, a profecia de Joel, que vai se cumprindo agora, no decorrer do próximo tempo, no momento certo. Aí o que acontece? Esse um se cumpre o que cumpriu comigo. O Salmo 91 se cumpriu na minha vida, o Salmo 23 se cumpriu na minha vida, e eu estou feliz, em paz, despreocupado. Daqui a pouco eu vou correr no parque com a minha camiseta do Brasil azul, eu vou correr no parque normalmente. Vou correr no parque, vou me divertir por aí, vou sair pela cidade despreocupado. Só que o que acontece? Os outros 4 que tem o Espírito Santo, mas está entristecendo o Espírito Santo, está blasfemando contra o Espírito Santo. Os outros 4, estou falando das 5 virgens prudentes. Quem entendeu as 5 virgens prudentes. Os outros 4 que tem comichão o ouvido e que é cego espiritual, infelizmente, se não tiver uma casa para morar, vai acontecer o que aconteceu com o índio Galdino. Vai acontecer o que aconteceu com, se for negro, e se for nordestino, e se for pobre, e se morar na rua, vai ter que vigiar e orar muito. Vigia e ora muito. Vigia e ora. Todo mundo tem que vigiar e orar. Já para os outros 5 virgens mestres, eu não vou falar nada para eles, porque eu já falei muito em outros áudios. Eles já entenderam e eles seguem o sistema aí. Depois eu vou falar só um recado para eles no final do áudio. Nessa lenda urbana do fogo da Babilônia. É uma lenda urbana chamada Fogo na Babilônia, que remete a um ano futuro, ou um ano presente, depende do tempo que você está. Se você está no tempo Kairos, é uma coisa. Se você está no tempo Crono, é uma coisa. Então você interpreta. Se você está no terceiro céu no tempo Kairos ou no tempo Crono. Se você está olhando no tempo Kairos ou no tempo Crono. Se você está nessa fábula da lenda urbana no tempo Kairos ou no tempo Crono. Então eu vou voltar aqui ao momento que nós estamos falando agora, o momento de agora, que eu estou gravando esse áudio, que todo mundo já sabe, só que eu não sei o dia nem a hora. Eu não tenho nem relógio de pulso. Esse celular não me pertence. Então eu não sei o dia nem a hora. Não sei nem aí. Você pode ver. Se você está me vendo aí de Israel, está ouvindo isso, você não vai entender português. Aí você vai usar o calendário hebraico. Tem gente que usa o calendário maia. Tem gente que usa o calendário grego romano. Tem vários calendários. Tem gente lá da China que pode ouvir esse áudio de alguma forma e vai usar o calendário chinês do dragão, e tem pessoas usando calendários da serpente, diversos calendários da serpente, mas não vou entrar nesse caso agora. Então eu não sei o dia nem a hora. Deus sabe. O que acontece? Bom, todo mundo entendeu a primeira parte da lenda do fogo urbano na Babilônia. Por quê? Na televisão, isso não vai passar. Na internet, isso não vai passar. E na rádio, isso que eu estou falando não vai passar nem na TV, nem na rádio, nem na internet. E todo mundo já entendeu por quê? Por causa do grande irmão, por causa do grande irmão Big Brother, por causa da entidade, e que é a inteligência artificial entidade. E por causa do arquiteto da Matrix. Então não passa nem na TV, nem na internet, nem na rádio. Mas em 90% da mídia independente passa. Não passa. 90% da mídia independente não passa, porque 90% da mídia independente está com comichão nos ouvidos e é cego espiritual. Então você não vai achar isso que eu estou falando em 90% da mídia independente. Você pode achar algum zine na rua, voltando aos modos antigos. Quem escreveu um manuscrito em papel, ou estiver falando boca a boca na rua, você vai encontrar azeite e trigo falando na rua. Isso que eu estou falando nas praças e nas ruas, ou entregando zine. Quem não sabe o que é zine? É semelhante a um manuscrito, uma carta. É semelhante a um panfleto, a qual os anarquistas escrevem para combater o sistema. Mas vamos voltar ao assunto. Quem não entendeu ainda o momento que a gente está vivendo? Eu não vou falar o termo, para não gerar polêmica, mas digamos que a partir do dia 8, tem 3 anos e meio. Aí você calcula, não no calendário hebraico, não no calendário maia, não no calendário azteca, mas no calendário de Deus, entre Kairos e entre Crono. No calendário de Deus, se vocês entenderam. Calcula 3 anos e meio nesse calendário. O que acontece? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a partir do dia 8. Calculou. O que acontece? Nos 3 primeiros anos e meio, o sistema vai te oferecer benefício. Nessa lenda urbana,
Fica claro que é uma lenda urbana de um país tupiniquim, de vários países no País da Maravilha, de vários países em um mundo fantástico, em uma galáxia, meio Via Láctea, sei lá qual galáxia que é essa, em um lugar distante onde o Pequeno Príncipe observa de longe, em algum universo paralelo, entre outras dimensões, próximo ao terceiro céu. Finalizou. E para quem não entende, entre Alfa e Centauro, tem um planeta parecido com o país Tupiniquim. Entre Alfa e Centauro tem um país, um planeta muito idêntico, agora tem idêntico ao país Tupiniquim. Só que esse planeta eu não posso falar agora. É um planeta terrível, a qual tem seres que viviam antes do dilúvio do país Tupiniquim. Eles vivem lá entre Alfa e Centauro, mas eu não vou falar isso agora. O que acontece? Voltando à fábula do país. Todo mundo entendeu que a ficha caiu, né? Por quê? Todo mundo entendeu que a ficha caiu no momento que a gente está vivendo agora. Então não fica com medo, por quê? Se você pensar uma vez verdadeiramente como foi cantado, verdadeiramente como foi orado, se você pensar no 23 verdadeiramente como foi cantado, verdadeiramente como foi orado, se você é azeite, se você é trigo, faz igual eu estou fazendo. A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Então fogo na Babilônia, como fez o Bob Marley. Bob Marley tocou fogo na Babilônia. Só que o que aconteceu? Bob Marley falava contra os falsos pastores. Bob Marley falava contra o sistema. E Bob Marley falou fogo na Babilônia. E Bob Marley falava sobre coisas semelhantes a Novos Céus e Nova Terra, e semelhante a Nova Jerusalém, e semelhante ao período do milênio. Todo mundo sabe o que aconteceu com Bob Marley. A qual conta uma versão da morte dele, mas é outra versão. Eu não vou falar agora. Michael Jackson também fazia isso. Michael Jackson e Bob Marley, John Lennon, e deixa eu ver quem mais. Michael Jackson, Bob Marley, John Lennon. Tem mais um também. Tupac, com certeza. Tupac tocou fogo na Babilônia. Tupac escreveu. Eu falo errado porque eu não sei falar em inglês. É 2 Pac, Tupac Shakur. Quem sabe quem é Tupac Shakur sabe quem eu estou falando. Ele morreu em 1994, se não me engano, saindo de uma luta de boxe, a qual quem estava lutando na luta de boxe era o próprio Mike Tyson. Tem tudo um porquê, tem todo um contexto e hora e motivo e o porquê mataram o Tupac nessa hora. Mas eu vou falar só do fogo na Babilônia, porque essa lenda urbana é do fogo na Babilônia. Tupac bateu de frente com o Illuminati. Tupac bateu de frente contra o KKK. Michael Jackson fez videoclipe contra o KKK. E para quem não entendeu ainda por que eu falei John Lennon, assiste o documentário John Lennon contra os Estados Unidos. Existem várias versões desse documentário com títulos diferentes e editados. Existem vários documentários diferentes. Mas eu tenho que ver a produção original. Porque a produção original não, a produção independente. Porque a produção que saiu na mídia distorceu tudo e tentaram mentir sobre o que John Lennon fez. O que John Lennon fez? John Lennon escreveu a música em Magic, a qual ele se inspira, inconscientemente ou diretamente, a Novos Céus e Nova Terra, a Nova Jerusalém e ao período do milênio, na música em Magic. E John Lennon bateu de frente contra o KKK e John Lennon tocou fogo na Babilônia. E todo mundo sabe o fim de John Lennon, que é dos Beatles. Então entenderam Michael Jackson, o fim dele, entenderam o fim do John Lennon, entenderam o fim do Bob Marley, entenderam o fim do Tupac, que tocou fogo na Babilônia e tudo mais. Eu deixo esses artistas que são internacionais. Vamos falar dos artistas nacionais. Internacionalmente, tem índios e tribos. Vou falar do Havaí, que eles estão tocando fogo lá no Havaí. Por que estão tocando tanto fogo no Havaí? Por que queima tanto o país Havaí? E por que acontece tanta coisa no país Havaí, lá nos Estados Unidos, nessa região do Havaí? Porque lá tem um índio que é o último dos moicanos, junto com outras tribos. O que esse índio fez? Ele escreveu Ho'oponopono. Ho'oponopono remete a princípios do Evangelho e a princípios bíblicos e a princípios de Bob Marley, John Lennon, Tupac e todos os outros nomes que eu citei aí falam. O Ho'oponopono, só que o que acontece? Distorcer o Ho'oponopono
fazendo a mesma coisa que ele faz com o rosário católico, e com o texto católico, e com o mantra das outras religiões. Vai ficar repetindo. Então eles pegaram, eu te amo, sinto. Eu pergunto, onde está a igreja? Os bares estão, tem gente nos bares. Mas agora, para os coitados que dormem nas portas das igrejas, o que acontece? Eu não sou nenhum Superman para ir ajudar ele agora. Mas existe emissoras de TV com muito dinheiro, a qual usam pessoas como aquele jovem que está sentado na porta da igreja. Tem policiais que não os ajudam, tem desembargadores do Ministério da Justiça que não ajudam aquele jovem que está sentado na porta da igreja, e tem órgãos profissionais. E amanhã, eu vou contar uma coisa aqui que eu vou sentir vergonha de contar. Amanhã, 1h da tarde, eu tô indo ver eu não vou falar isso não, eu vou deixar que Deus fala, mas eu vou ter que falar. Eu tô indo ver uma apresentação artística no CAPES, amanhã à tarde. A qual quem vai se apresentar são pessoas que têm depressão, esquizofrenia, bipolaridade, são pessoas que estão com angústia, são autistas, pessoas que têm toque, transtornos graves, e tem pessoas que estão pensando até fazer besteira e talvez não estará amanhã 1h da tarde lá, porque pode cometer alguma besteira até essa noite. E não é Setembro Amarelo ainda. Hoje é dia 17. É dia 17 de... É isso mesmo. 17 de agosto de 2026. Segunda-feira. E amanhã, dia 18, terça-feira, 1h da tarde, vai ter uma apresentação no CAPES. Eu não vou apresentar nada, eu só quero assistir. Eu deixei de ver uma palestra de empresários e executivos para me ver o pessoal do CAPES. Mas se alguém filmar e zombar de pessoas com depressão e com transtornos mentais, pode zombar de mim que eu não ligo, pode rir de mim que eu não ligo, pode zombar de mim, pode continuar zoando de mim. Mas se zombar de qualquer uma daquelas pessoas daquele local, a coisa vai ficar séria, a coisa vai ficar estreita e não vai ter mais brincadeira nenhuma aqui não. E a ira de Deus vai cair sobre quem zombar com qualquer um daquelas... Eu não vou falar isso, mas Deus sabe. Vou finalizar por aqui. Verum mestrum siron sinos dresse de descartam trisvoldrestum sinenutrum trevedrestum sinoni desvivestradei. Desvivestradei senesmerum siron serum trisverum sirum verenostrum sedreisen e descartam trisverostem decirum. Quem vai pagar o direito de imagem daquele jovem que está sentado no chão? Isso não me importa, eu não estou pedindo nada para mim. Mas se eu estiver pedindo para mim, eu estaria fazendo alguma coisa errada? Toda pessoa, por lei, tem direito de imagem, tem direito à dignidade, tem direito à moradia, tem direito à educação. Mas cadê o direito daquele jovem que está com uma camiseta azul, sentado na porta da igreja, dormindo na rua agora? E cadê o direito das pessoas que estão no CAPES, a qual vocês vão usar as pessoas do CAPES para fazer entretenimento? Usar pessoas com depressão e transtornos mentais. E se zombar dessa pessoa que está sentado na porta da igreja, dormindo na rua, e se zombar do pessoal do CAPES, aí a ira vai ser grande demais. Aí a ira vai ser grande demais. Ira vai ser grande demais. Não a minha ira. A minha ira também. Irais, mas não pecais. Mas a ira de Deus... Ouve suavemente. A ira de Deus, você acha que é brincadeira? Vedrum simuldri. Eu vou diminuir. Observa o teto. Observa a luz do teto. Eu não vou dizer como que eu vou fazer essa oração, mas Deus sabe. Vedrum tres medrim. Tres desdreis semirotredo. Nevocirum tres nosdreim. Dires vustrum senemetro. Diversion nesonstridum. Eu vou finalizar o vídeo e vou gravar só o áudio.
Eu, Roberto Fabrício, não vou filmar o rosto desse rapaz. Eu filmei de longe, a qual ele ficou desfocado e não aparece. Mas o que ele fez? Ele saiu da porta da igreja, pegou um pano no chão para se cobrir, pegou uma madeira, colocou a madeira para não ser visto e humilhado e sentou atrás da porta do bar. Ele colocou a madeira, tá vendo aquela madeira ali na porta do bar? O rapaz que estava sentado no chão, na porta da igreja, passando mal e com fome e frio, tá atrás daquela madeira do bar. Aqui, tá vendo aquela madeira bem do lado do bar ali? Tem uma mesa de sinuca e tem uma madeira ali, a qual ele pode amanhecer morto ali. E ninguém ajudou. E eu tô pensando em ir lá ajudar. Eu acho que eu vou lá ajudar. Mas Deus sabe se eu preciso ir lá ajudar ou não. Porque não é... Se for, eu vou lá ajudar. Não sei, se eu for ou não for, não sei, Deus sabe. Mas se alguém tá vendo isso ao vivo agora, que vá lá, tira aquela madeira e leva esse jovem para um albergue, leva esse jovem para tomar um banho, comer alguma coisa e ter um tratamento médico. Porque tem muita gente que tá vendo isso agora ao vivo, mas não tem um com coragem de ir lá ajudar. E eu não tenho como ajudar. Eu não sei o que fazer. Mas eu tô pretendendo ir lá fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Eu quero ir lá fazer alguma coisa, mas eu não sei, porque eu não tenho o que fazer. Mas Deus sabe. Veremistron siron sinodrei sinodescatron, tres voltron senodrei, verenustron sedrodreiton sinonetron treverou senidodrestron. Che viverestron sironeitron sirondristron senodrei, tridescatron siron semetro. Veves plasme inotriesda. Divire vatre, nemio, divire vatre. Divire vatre, nemio, divire vatre. Eu vou lá. E eu não vou aparecer no vídeo. Remocicidos dritri nescestron tridon senemetron cebruspe sinestra. Digesmetron siron senetre. Siron senetre. É pra você? Você que tava aqui? É. Ah, é pra você. Eu não vou te filmar não. Pode pegar, é pra você. Todo o crédito é seu, tudo é seu. Eu começo... Nós começamos junto, nós caminhamos junto, ó. Eu não vou te filmar pra não te mostrar. Mas eu vou filmar com o seu pé. Pode filmar o seu pé? Nós caminhamos junto. Você tem sua sandália? Eu vou. Você precisa de sandália? Você tem uma sandália? Você tirou a sandália dos seus pés? Então eu e você vai caminhar junto na caminhada. Porque eu não tenho um centavo na conta e eu não tenho um centavo na carteira. E se eu ganhar alguma coisa, e você tem direito de ganhar alguma coisa, vai vir gente te ajudar aqui. Vai vir gente te dar o que comer, vai vir gente te dar o que vestir, vai vir gente te levar para um albergue. Se não vir, Deus vai estar aí, a ira de Deus vai cair com eles. Mas confia em Deus que Deus vai te ajudar. Tá bom? Deus vai te ajudar. Jesus Cristo é contigo. A sandália eu vou deixar aqui. Você não precisa mais dessa mesma sandália. Você tem sua sandália. Continua com sua sandália. Mas essa sandália aqui vai representar Cristo Jesus. Não vai me representar não. Representa Cristo Jesus. Eu dormi na rua, eu passei fome, eu passei sede, eu passei frio, eu não tenho centavo na conta, eu não tenho centavo na minha carteira. E tá todo mundo brincando comigo e tá brincando com você. Mas Deus tá vendo a gente, tá bom? A paz de Jesus Cristo.
Você acredita em Jesus Cristo? Acredita em Jesus Cristo mesmo? Então é isso aí. Todos os povos, nações, línguas e tribos. Todos os povos, nações, línguas e tribos. É a última oportunidade. A porta vai fechar. Sigemetrum sirum. Gesmutrum cedrem. Ácido. Androaste. Veretuaste. Fina.